sincronizando-nos com o tempo de Deus. Estamos no 10º dia do ano de 2016. Como será este ano? Como chegaremos no dia 31 de dezembro? Em grande parte vai depender de algumas escolhas que você pode fazer hoje. Nós vamos utilizar como texto base para a nossa reflexão o que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 5, versículos 15 a 16. Esse será o nosso texto base. E só para fugir da rotina, vamos falar todos juntos, vamos falar em uníssono esse texto que está exposto aí? Vamos lá? Vamos lá? Quero ouvir bem forte. Paulo em Efésios 5, 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Redimindo, libertando, tirando do cativeiro o tempo. Por quê? Porque o tempo, porque a sequência de dias, porque os dias são maus. A NVI traduz esse mesmo texto com uma pequena diferença. Ela traduz que Paulo está nos dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas sim como sábios. Ao invés de traduzir redimindo o tempo, a NVI traduz aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, Senhor da eternidade, Senhor do tempo, só Tu, Pai, só Tu tens a fórmula, só Tu conheces a maneira correta como nós podemos viver na nossa relação com o tempo, com a passagem dos dias. E nós então estamos aqui como Teu povo, em primeiro lugar te agradecendo por esse tempo, te agradecendo por esta oportunidade, mas também pedindo que ela seja aproveitada ao máximo. O Espírito do Senhor, operando com a Tua palavra, produz em nós a renovação de entendimento, a mudança de coração, o alinhamento emocional, todas as disposições necessárias para que nosso ano de 2016 seja um ano sincronizado com o Teu tempo. É isso que nós pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos e pedimos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, eu gostaria de gastar alguns minutos chamando a nossa atenção para a importância desse tema. O tempo, a passagem do tempo e o espírito de nossa época. Por quê? Porque o espírito de nossa época, os alemães têm uma expressão muito interessante, Zeitgeist. O espírito da nossa época, a nossa cultura, as nossas influências, os valores, o ar cultural que nós respiramos, tem levado cada vez mais, ou tem tentado nos levar cada vez mais, a uma condição de escravos do tempo, da passagem do tempo. Escravos da passagem do tempo. É uma característica do espírito da nossa época. E deixa eu dizer para vocês, vai ficar cada vez mais intenso isso. Essa pressão que nos leva a achar que
O tempo está passando numa velocidade cada vez maior, mas quanto mais o tempo acelera, cada vez mais nós queremos mais tempo. Nunca na humanidade as condições tecnológicas, os recursos colocados à disposição do homem, nunca esses recursos permitiram que nós vivêssemos tanto tempo aqui na Terra. Nunca. Mas parece que quanto mais tempo a gente tem para viver aqui na Terra, mais o tempo se torna uma pressão, um inimigo, um adversário. E essa pressão, esse caráter de inimigo, de adversário, se manifesta de diversas formas. Eu tenho 54 anos e 9 meses, graças a Deus. E eu não lembro exatamente quando, mas eu percebi, eu não lembro se faz 3 anos, 5 anos, não lembro. Mas eu me lembro que em algum momento no passado, eu me peguei capturado por esse espírito da época. Eu me peguei incomodado com essa história de envelhecer. Ficar mais velho. E aquilo durante um tempo, eu tenho consciência disso, me incomodou de uma maneira que eu levava ou eu procurava fugir do tema idade. É claro que isso só se passou comigo, com nenhum de vocês aqui, certo? Eu sou o anormal. Mas depois de um tempo, eu percebi, e hoje tenho absoluta certeza, que era uma forma dessa prisão. Hoje eu celebro, eu comemoro e dentro do possível faço questão de comunicar. Sim, 54 a caminho de 55, se Deus quiser, e não abro mão de nenhum dos dias dos meus quase 55 anos. E aí? Eu não vou desvalorizar, eu não vou desprezar aquilo que eu atribuo ao próprio Deus. Todos os meus 55 anos, quase, fazem parte da criação de Deus. Como que eu vou desprezar isso? Como que eu vou rejeitar? Como que eu vou querer esconder? Você percebe? Como? No instante em que eu aceito o espírito da época. Isso se manifesta, por exemplo, e aqui não tem nenhum comentário contra em si mesmo a indústria dos cosméticos, das cirurgias plásticas. Em si mesmo não estou falando nada contra isso. O que eu estou falando é que boa parte da energia, do dinheiro, do tempo que nós gastamos para escondermos as rugas, para não deixarmos os cabelos brancos aparecerem, para fazermos N cirurgias, boa parte disso, e talvez tudo em alguns, tem a ver com um coração, um espírito sequestrado por esse espírito da época. É para fugir, tentar fugir da passagem do tempo. Há uma atitude, há uma postura errada. É uma questão, como quase tudo na vida, espiritual, que precisa ser tratada espiritualmente. Quer ver um outro sintoma? E aqui nós temos muitos jovens, né? Está sendo uma celebração em conjunto com a Lighthouse. Os jovens aqui que estão com 15, 20, 25 anos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês chegarem por volta de uns 35 anos, sabe o que vai acontecer? Vocês vão olhar para trás. Puxa, eu estou com 35 anos. Já passou muito tempo. E vocês vão ver uma distância muito grande entre aquilo que vocês imaginavam, almejavam ter alcançado aos 35 anos e o que efetivamente alcançaram. E sabe o que vai acontecer se vocês deixarem? Vai bater um enorme desespero, um enorme desconforto. Porque aí vocês vão olhar para frente e vão dizer, puxa, já estou com 35 anos, a pista está ficando pequena para esse avião decolar. E isso pode ser mais uma das armadilhas do espírito da época sobre você. E se você olhar isso a fundo, não tem em si mesmo o fundamento disso, porque você está no jogo do tempo simplesmente como um algoz, um adversário, um inimigo. Esta situação não é nova debaixo do sol. Se nós voltarmos no tempo, 2000 anos atrás,
Os gregos, os grandes gregos, filósofos, sábios, dentro da sua mitologia, eles criaram um deus para representar isso. Chamaram esse deus de Cronos. Cronos era um deus da mitologia grega, para representar justamente a passagem do tempo. E vocês sabem, os gregos, na sua sabedoria, eles fizeram o Cronos com a seguinte característica. Cronos era o senhor, era um dominador de praticamente tudo. E ele recebeu uma profecia num determinado ponto que dizia que um dia ele seria morto por um dos seus filhos. E o que Cronos fez? À medida que os seus filhos nasciam, o que ele fazia? Ele matava seus filhos. Cronos comia seus filhos, tomado por essa expectativa, por essa profecia. E aí tem um restante da história muito interessante. Um dos filhos de Cronos é Zeus. Bem, o restante da história vocês podem pesquisar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse sentimento, essa consciência, esse desconforto com Cronos, com o tempo, está presente na humanidade em algumas gerações mais latente, de forma mais latente, em outras gerações de forma mais patente. Na Bíblia, por exemplo, o livro de Eclesiastes, e aqui fica uma recomendação, se você não fez isso ainda, aproveite, estamos ainda no dia 10 de janeiro, o ano está novinho em folha, Não comece o seu ano sem uma leitura completa de Eclesiastes. Aceita a minha recomendação? Gaste uma parte da sua semana lendo Eclesiastes. Sabe por quê? Eclesiastes funciona muito bem como um instrumento para Deus nos falar de forma a pesar nossa vida, a avaliar nossa vida e aquilo que verdadeiramente conta. E a questão, uma das grandes questões de Eclesiastes tem a ver, sabe com o quê? Com a vaidade, com a inutilidade, com o vazio, com a falta de sentido da passagem do tempo. Já estava lá. Eclesiastes capítulo 1, 2 e 14. Que grande inutilidade, vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil e correr atrás do vento. Em grande parte, o pregador chegou a essa conclusão, sabe por quê? Porque ele ficou observando o tempo, o Cronos, a passagem do tempo. Ele escreveu um capítulo, capítulo 3. Nesse capítulo, é uma das poesias mais sublimes que eu considero nas Escrituras. Um poema lindo, sabe sobre o quê? Sobre o tempo como uma cerca na nossa vida. Há tempo para e há tempo para. Há tempo para abraçar. Talvez seja o ano de 2016. Mas há tempo para afastar-se de abraçar, o pregador diz. Há tempo para juntar pedras. Mas há tempo para atirar pedras. Há tempo de paz. Há tempo de guerra. E nesse tempo, funcionando como uma teia de aranha em nossas vidas, sendo que a aranha não somos nós, tá? Nós somos um inseto. A aranha é o tempo que vai tecendo essa teia em nossas vidas, funcionando como uma cerca, impondo-nos situações, circunstâncias. O pregador diz: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Grande parte deste fardo está ligado à passagem do tempo. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. No Novo Testamento, Paulo tinha essa visão de tempo colocada da seguinte maneira, muito parecida. Ele enxergava que o tempo, o Cronos, a passagem do tempo, faz parte da criação, da natureza criada por Deus. E é fato, Deus criou o tempo. E como parte da natureza, o tempo foi submetido à inutilidade.
E a própria natureza criada aguarda a libertação da escravidão, da decadência em que se encontra, até receber a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em resumo, o tempo, se nós deixarmos como um fluxo, que se nós deixarmos que ele atue em nossa vida por si mesmo, ele tem o poder de fazer com que a nossa vida seja marcada pela futilidade, idade fútil. E esse é um perigo, e essa é uma ameaça. E é isto que pode acontecer em 2016 na nossa vida. E nós estamos aqui no início do ano para proclamar que este não é um destino. Isto não é algo que tem que acontecer. Pelo contrário, o que a palavra profética de Deus nos mostra, nos ensina, é que nós podemos sim e devemos buscar formas de fugir da futilidade e termos o nosso tempo, a passagem do tempo, transformando-se em essencialidade e não futilidade. Essencialidade e não futilidade. Como isto pode acontecer? Agora vamos falar, como dizia Dada Maravilha, da solucionática, ok? Vamos sair da problemática e vamos falar da solucionática. A palavra de Deus nos sugere, e eu procurei uma palavra, uma expressão para sintetizar tudo que a palavra de Deus, tudo que a Bíblia diz sobre esse tema, e eu encontrei uma palavra muito contemporânea, muito usada por nós. Para fugirmos da futilidade, precisamos aprender, precisamos exercitar a arte de sincronizar. Essa é a palavra. Sincronizar. Sincronizar. Permitirmos que haja um sincronismo da nossa história, do nosso tempo, com o tempo de Deus. E aí, nós deixaremos de viver a vida medidos ou oprimidos pela passagem dos ponteiros do cronos, do relógio. Nós experimentaremos uma outra dimensão, uma outra perspectiva de vida. E a sincronização é uma palavra muito sugestiva, sabe por quê? Agora usando de novo a língua grega. Porque sincronizar, essa palavra no português, vem de duas palavras no grego. A primeira palavra, o prefixo sim. Sabe o que significa sim? De sinônimo, por exemplo. Sim é junto, estar junto. E cronizar vem de quê? Cronos, certo? Tempo. O que então é sincronizar? Colocar um tempo junto a. Entenderam? Colocar o tempo junto a. E junto a quê? Aqui está a forma. Junto a quê? Para isso, vamos fazer uma recordação aqui das diversas maneiras que a humanidade, ao longo da história, encontrou para sincronizar com o tempo da natureza. O tempo da natureza. A primeira forma foi o relógio de sol. Certo? O que era o relógio de sol? Era um mecanismo que o ser humano criou para quê? Para registrar a passagem do tempo através do movimento do sol. Certo? Então, o tempo do homem estava sincronizado com a passagem do sol, com o movimento do sol. Depois vem a ampulheta, a passagem do tempo pelo movimento do pó. Pó, 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 pó. Depois, eu estou pulando, obviamente, muitos séculos, mais recentemente, o homem criou uma maneira de registrar a passagem do tempo através de um instrumento mecânico, as cordas de um relógio.
Se lembra? Lembra desse relógio? Lembra, Vivi? Não lembra não, né? Lembra não? Lembra não? O relógio de cordas, não era isso? Você dava corda, e através daquele instrumento mecânico, a passagem do tempo era contada. Mais recentemente, vem um relógio digital. É utilizado agora o quê? Um circuito eletrônico, um pedacinho de silício. Para quê? Para acompanhar o tempo, pulsando ali através daquele dispositivo eletrônico. Mas vocês sabem qual a forma mais recente e absolutamente mais confiável de medir o tempo? Já viram ali, aquilo ali não é um robô do Star Wars, não. Aquilo ali é um relógio atômico. É uma maravilha da ciência. O mais moderno instrumento para registrar a passagem do tempo. Esse relógio, ele é construído a partir do funcionamento, do princípio de funcionamento de átomos de determinadas matérias, de determinadas substâncias, que quando estimulados por ondas eletromagnéticas, esses átomos oscilam com uma precisão incrível, incrível. Essa foto, por exemplo, é de um relógio atômico feito de átomo do césio. Lá na França tem um laboratório com um relógio atômico feito com base no átomo do césio. Os cientistas dizem que esse relógio atrasa 1 segundo a cada 138 milhões de anos. Eu não sei como eles vão ver, né? Esse segundo atrasado, como que eles planejam ver, mas é o que diz. Deus trouxe você aqui essa noite para que você ouça e tome consciência de que você pode escolher viver sincronizando a sua vida, tendo a sua vida governada por esses dispositivos. Mas existe uma outra forma, existe um plano de Deus para que a nossa vida seja sincronizada, não pelo sol, não pela poeira, não pela mola, não pelo silício, não pelo césio. Que maneira é essa? Deus nos dá condições. Aqueles que são nascidos de novo são chamados a permitirem que as suas vidas, que a passagem do tempo nas suas vidas seja sincronizada com um outro relógio. Um relógio que está na meta-história. Eu estou abusando do grego hoje, não é? Só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Depois a gente vai para o hebraico, tá bom? Meta-história. Meta, um prefixo grego, que quer dizer aquilo que transcende, aquilo que vai além. E que magnífico, não é? Não é? Que sublime. A palavra de Deus nos comunica que Deus da eternidade, Deus das regiões celestiais, Ele está governando o mundo de acordo com uma história que vai além das histórias governadas pelo tempo Cronos. É a meta-história. É a história que se passa na eternidade e nas regiões celestiais, mas que comunica-se conosco no tempo. E atenção, esse é o grande privilégio, esse é o grande chamado, essa é a grande oportunidade. Foi isso que Paulo quis dizer lá em Efésios capítulo 5, quando nos chama a não vivermos como insensatos, mas como sábios, redimindo o tempo. O que Paulo está querendo dizer é que na hora que eu enxergo, aceito e aprendo a submeter a minha história a essa meta-história, eu estou tendo acesso, eu estou encontrando um outro relógio, um outro princípio governador, uma outra fonte que marca
a passagem do tempo. E se você pesquisar a Bíblia de A a Z, você vai encontrar que esse relógio, que essa fonte que marca o tempo na meta-história, chama-se aliança. Sim. Viver redimindo o tempo, aproveitar ao máximo cada oportunidade, é, antes de mais nada, enxergar que cada instante da minha vida, cada estação da vida, cada situação é, em potencial, uma oportunidade que Deus está criando de que a minha história seja regulada pelo princípio máximo da meta-história, que se chama aliança de Deus com o ser humano. Essa aliança, isso é ensinado desde Gênesis e vai até Apocalipse. Aliança é uma outra forma de falar ou de descrever justamente esse propósito de redenção, de salvação de Deus, sempre através de um pacto, sempre através de compromissos que Deus faz com o ser humano ao longo da história. E nós estamos, hoje, dia 10 de janeiro, é um tempo de vivermos debaixo dessa aliança. Mas tem mais. Se nós procurarmos um pouco mais a fundo, nós vamos encontrar de que essa aliança é feita. De que essa aliança é feita? Quais são os componentes da fórmula da aliança e que regulam a meta-história? Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu pesquisei sobre isso durante cerca de 30 anos. Você não acredita, provavelmente, né? 30 anos, O que são 30 anos, né? E hoje eu tenho uma convicção de que esse Deus da aliança, que da meta-história constrói as nossas histórias e com isso nos permite redimir o tempo, é um Deus marcado principalmente por 4 aspectos, 4 atributos. E se nós queremos que a nossa vida faça parte da meta-história, nós precisamos crescer na compreensão e na experiência de Deus com esses 4 atributos. Os primeiros 2 atributos aparecem numa cena muito interessante, que provavelmente você já conhece, já leu. Lá em Êxodo, capítulo 34, lembram-se? Ali, em Êxodo, Deus estava fazendo uma das alianças. Era a aliança com Israel, através de Moisés. Ele tinha feito aliança com Noé. Ele tinha feito aliança com Abraão. Uma série de alianças, sempre com o mesmo propósito, na meta-história. Mas agora, ali, era a hora dessa aliança tomar a forma de uma aliança com Israel. E interessante que Deus chamou Moisés para ser um instrumento da celebração dessa aliança. E sabe o que aconteceu? Deus deu a Moisés: Moisés, esse povo, para viver em aliança comigo, deve fazer isto, isto e aquilo. Aparecem as leis. Moisés recebe as leis, apresenta para o povo. Mas depois de apresentar as leis para o povo, sabe o que acontece com Moisés? Algo muito interessante. Moisés começa a sentir um vazio no seu coração. Um vazio, sabe de quê? Ele estava ali há várias semanas imerso numa experiência profunda com a glória de Deus, ali no Sinai. Glória, glória, glória. Moisés, então, fez algo extremamente ousado. Ele chegou para Deus e pediu: Senhor, eu não quero conhecer só suas leis. Eu quero que o Senhor me mostre a sua essência. Essência, essência. Eu quero conhecer o seu nome. Quem tu és por dentro.
Você já percebeu, né? Por um lado, Deus ficou exultante com aquele pedido. Mas por outro lado, Deus chegou a que conclusão? É areia demais para o caminhãozinho de Moisés. Nenhum ser humano do lado de cá, com essa nossa constituição, pode ter contato com essa essência de Deus, com essa concentração, esse núcleo atômico da pessoa de Deus e sobreviver. Deus então, você está lembrando à medida que eu estou contando a história, certo? Deus então providencia um jeito para atender o que Moisés pediu sem destruí-lo, ok? Deus então diz para Moisés, fica naquele ponto da rocha, e Deus diz, eu vou passar e você verá a minha glória, o meu nome por trás. Dito e feito. Moisés foi lá, a pessoa de Deus, de maneira muito concentrada, passou, e aqui que está o ponto. O que Moisés viu? É como se ele tivesse entrado no núcleo da pessoa de Deus. E o que ele viu lá? O texto de Êxodo diz que Deus desceu na nuvem, permaneceu com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Yahvé, Yahvé, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de, atenção, cheio de, o que tem no núcleo de Deus, o que tem na essência de Deus, o que tem no núcleo dessa aliança. E aparecem aqui duas palavras, eu fiz questão de colocar em hebraico, só para chamar a sua atenção, que o nosso português não dá conta do que está expresso nesse conceito. Hesed, cheio de Hesed e cheio de Emet. Cheio de Hesed, cheio de Emet. É isso que Moisés vê. É isso que é ver Deus por dentro. É isso que é ver como pulsa o coração desse Deus da aliança. A tradução da NVI para Hesed é amor leal. Amor de um pacto, compromisso, disposição para doar tudo o que for necessário para que aquela aliança prospere. Acompanhou? Disposição para doar tudo o que for necessário para que a aliança prospere. Moisés viu isso. Mas além disso, Moisés viu o quê? Emet. O que é isso? Emet passa a ser uma das palavras fundamentais para descrever Deus em todo o restante do Antigo Testamento. Emet é confiabilidade, fidelidade. Emet é aquilo sobre o que você pode se basear. Pisa que não cai. Isso é Emet. Verdade, fidelidade, confiabilidade. Moisés vê Deus por dentro. E lá, por dentro, Moisés vê que esse Deus é cheio de amor leal e é cheio de fidelidade. E é isso que faz com que a aliança seja a maneira de Deus se relacionar com a sua criação para salvar. Mas se nós procurarmos mais um pouquinho, nós vamos ver em outros textos bíblicos que, além desse amor leal, além dessa fidelidade, tem outros dois atributos que, junto com o amor leal e a fidelidade, compõem essa realidade da aliança. Esses dois atributos aparecem, por exemplo, no Salmo 85. Lindíssimo salmo, maravilhoso salmo. Neste salmo, o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, enxerga o reino messiânico. Oh, aleluia! Olha só, o Messias governando, a terra governada completamente pelos princípios, pelo sistema, pelo reino de Deus. E o que o salmista vê? Que nesse reino messiânico implantado, o amor é o Hesed, e a fidelidade é o Emet, se encontrarão. Mas o amor e a fidelidade serão acompanhados de a justiça e a paz se beijarão.
Entendeu? Entendeu? Amor, fidelidade, justiça e paz. A fidelidade brotará da terra, a justiça descerá dos céus, o Senhor nos trará bênçãos, a nossa terra dará sua colheita, a justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Nós não temos tempo aqui, mas eu queria desafiar você, que estuda a Bíblia e que quer estudar mais. Não se deixe levar pelo sentido comum do português para essas duas palavras, justiça e paz. De novo, nós não temos tempo aqui. Vai estudar a Bíblia, vai estudar nos comentários, e você vai ver que justiça, no Antigo Testamento, tzedakah, é muito mais do que seguir leis. Você vai ver que paz, shalom, no hebraico, é muito mais do que ausência de dificuldades. Justiça da aliança, a paz da aliança, tem a ver com tudo que é necessário para que, junto com o amor leal e a fidelidade, a aliança aconteça, a aliança prospere. Sincronizar-se, então, com o tempo de Deus, sabe o que é? Sincronizar-se com o tempo de Deus é ingressar num processo de conhecer e experimentar cada vez mais essas 4 realidades da pessoa de Deus na minha vida, na sua vida. E aí, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você entendeu? Aí, quando você é imerso nesta realidade, como Moisés foi, o Cronos deixa de dar as cartas. Se passou-se 1 ano, se passaram-se 5 anos, se passaram-se 5 minutos, a sua vida não é mais regida por isso. Porque a sua vida passa a ser um palco para a construção de histórias ligadas à meta-história. E a meta-história é governada pela aliança. Agora, falando de um último ponto e tentando ser mais prático, como que isso acontece no dia a dia? Como que essa interação, como que essa sincronização com a realidade da aliança acontece no dia a dia? Eu quero deixar para você 8 etapas para vivermos alinhados com a meta-história da salvação. Eu vou me basear num livro muito interessante, escrito por Henry Blackaby, Experimentando Deus. Eu fiz uma adaptação do esquema do Blackaby, mas a ideia aqui é, através dessas 8 etapas, essas etapas elas não surgiram da criatividade de um ser humano, não. Essas etapas surgiram da observação do que a Bíblia diz, como que Noé alinhou a história da sua vida com a meta-história. Como que José alinhou as histórias da sua vida com a meta-história. Como que o profeta Elias alinhou a história da sua vida com a meta-história. Como que Gideão, como que Davi, como que Ezequiel, como que Daniel, como que Isaías, como que Pedro, como que Paulo, como que as pessoas feitas de carne e osso como nós, que tiveram que fazer escolhas, que tiveram que optar por como a sua vida ia ser gasta debaixo do sol, como que o tempo ia passar para elas, como que essas pessoas sincronizaram as suas vidas com a meta-história, com a aliança. E ao observarmos isso, nós chegamos à conclusão que isso aconteceu através de 8 etapas. Primeira etapa, essas pessoas tiveram que aceitar que Deus está sempre trabalhando ao nosso redor. Ah, como isso é importante. Em muitos casos, nós já erramos porque temos a pretensão que Deus passe a trabalhar a partir de mim.
da minha história, do meu plano, do meu projeto, das minhas circunstâncias. Isso é insensatez. O ponto de partida sempre é: abre os meus olhos, Senhor, para observar o que o Senhor já está fazendo. Porque Deus sempre está trabalhando na história para cumprir os seus objetivos da meta-história. Deus está sempre trabalhando ao seu redor, ao meu redor. Quer tomar como exemplo Moisés? Moisés, vamos ficar só nele. Moisés, você sabe da história dele. Aos 40 anos, Moisés entendeu que era hora de alguma coisa acontecer, e por ele mesmo, certo? E ele fez o que fez, como nós conhecemos. O que Moisés precisou aceitar? E levou 40 anos para isso. Mais 40 anos. O que Moisés precisou aceitar? Que Deus já estava trabalhando. O fato de durante 4 séculos Deus não ter feito nada aparentemente bombástico, relevante, não quer dizer que Deus estava ausente e que agora Moisés ia trazer Deus para agir. Não, Moisés! Não, Moisés! Deus já estava trabalhando. A promessa de Deus a Abraão estava tão viva na época de Moisés quanto 400 anos antes com o próprio Abraão e os seus filhos. Era isso que Moisés não enxergava, e era isso que ele precisava enxergar, e para isso Deus ocupou 40 anos da vida dele. Somente aos 80 anos a ficha caiu. Notem o que o texto de Êxodo 2 diz: ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança. O texto não está querendo dizer que Deus tem problema de memória, Deus tem Alzheimer. Não é isso, você está me entendendo? Não é que a partir daí só é que Deus... Não é isso. O que o texto está dizendo é que a aliança estava sempre valendo, mas Deus lembrou-se, significa que Deus tomou a decisão que agora, naquele momento, era hora de agir diferente. E assim como Moisés, nós também precisamos enxergar que o fator importante não é qual a vontade de Deus para mim. O fator importante é qual a vontade de Deus para o povo dele, para a história que ele quer construir, para essa aliança que está vigente agora e que Deus quer que aconteça. Você me entende? Deus está trabalhando. Primeiro passo é enxergar e buscar onde Deus está trabalhando, para onde Ele está guiando e movendo as coisas. Porque aí vem o segundo passo. O segundo passo é esse Deus que está trabalhando para todos que nasceram de novo. Deus está buscando um relacionamento com esses que nasceram de novo. Deus busca um relacionamento de amor contínuo com você, um relacionamento que seja real e pessoal. Aqui é outra casca de banana no nosso crescimento espiritual. Nós imaginamos que o relacionamento com Deus é numa base transacional. Deus está querendo algumas coisas de mim para me dar outras. Quiprocó, como os romanos falavam. Uma coisa por outra. Não é nada disso. Além de enxergar que Deus está trabalhando, e o meu papel é, humildemente, buscar abrir os olhos e ver o que Deus está fazendo. Além disso, eu preciso enxergar que aquilo em que eu vou me envolver é sempre uma oportunidade de amar mais a Deus, conhecê-lo mais, porque Ele está buscando relacionamento e não transação. Moisés escreveu para o povo de Israel, em Deuteronômio 6, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame, portanto, o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Esse é um bom parâmetro para saber se nós estamos realmente sincronizados com o relógio de Deus. Mas depois que nós enxergamos que Deus está trabalhando, que o que Deus busca é um relacionamento pessoal, real, contínuo, mais intenso conosco, nós precisamos enxergar, como Moisés precisou enxergar, que Deus convida. Atenção, convida, não impõe, não obriga. Deus nos faz convites. Ele convida a mim, a você, a nos envolvermos com Ele em sua obra. Ele chegou para Moisés e falou: Moisés, vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E é maravilhoso nós acompanharmos nessa descrição de Êxodo como Deus convida. Que convite, que forma de se relacionar com Moisés na base de, pouco a pouco, abrir a consciência daquele homem de 80 anos, que ele tinha recebido um convite para fazer parte da obra que Deus já estava fazendo. Além de convidar, Deus fala. Deus fala. Ele diz para Moisés: vem, vem, vem. Você vai tirar o povo de Israel do Egito. E Deus então se ocupa em falar em detalhes como que isso vai acontecer. E esse é outro passo que nós precisamos estar bem conscientes. Deus fala pelo Espírito Santo, Deus fala pela Bíblia, Deus fala pela oração, Deus fala pelas circunstâncias, Deus fala pela vida no corpo, pelo estar na igreja, para revelar-se, mostrar seus propósitos, caminhos e ações. Meus queridos, eu gosto muito de um trecho quando Números capítulo 12, 7 a 8, diz como que Deus se relacionava com Moisés. Observe bem o advérbio que aparece nesse versículo. O texto diz que Deus, para com Moisés, que é fiel em toda a casa de Deus, fala face a face, mas aqui a questão, a ênfase não está no face a face, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Nós não devemos nos prender à maneira como Deus vai falar. Mas nós devemos sim reconhecer que quando Deus fala, Ele fala como? Claramente. Você me entende? Claramente. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é o Deus de ficar criando mistérios para botar sua cabeça em confusão. Deus que está sempre trabalhando. Deus que convida, Deus, esse Deus que procura um relacionamento, esse Deus fala, e fala com clareza, e não por enigmas. Mas depois que nós ouvimos a voz de Deus, sabe o que acontece? Assim como aconteceu com Moisés, nós entramos numa crise de confiança. Sabe por quê? Porque Deus não nivela o papel que Ele tem para nós, a missão que Ele tem para nós, Ele não nivela essa missão por nós, pelo nosso nível. Ele estabelece uma missão, Ele nos envolve, Ele nos sincroniza com a sua meta-história, levando em conta o que Ele requer para que nós cumpramos essa missão. E sabe o que acontece normalmente? Quando, assim como Moisés, nós olhamos para nós mesmos, nós enxergamos que existe uma distância enorme entre o que Deus requer e o que eu posso produzir. Resultado? Crise. Você me entendeu? Crise. Aliás, esse é um bom parâmetro também. Quantas vezes você entrou em crise de confiança em 2015? Quantas vezes? Se a sua resposta é 0, tem algo estranho aí. Abra o olho! Abra o olho! Deus fala, Deus nos convida para a missão dEle, para a história interligada com a meta-história dEle. E se nós não passamos por aquilo que Moisés passou, quem sou eu
para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, pode ter algo muito estranho na nossa vida. A crise de confiança é natural nesse processo. O convite de Deus para que você trabalhe com Ele normalmente gera uma crise de confiança que exige fé e ação. Por quê? Porque a tarefa terá dimensões definidas por Deus e definidas a partir da meta-história. Deus está sempre trabalhando. Deus procura um relacionamento. Deus convida. Deus fala. O que Deus nos fala nos coloca em crise. Agora é a hora do 6º passo. Essa crise exigirá de nós ajustes. Aqui é outro problema. Quantas e quantas vezes nós patinamos e não deixamos que a nossa história se integre à meta-história de Deus? Sabe por quê? Porque nós queremos ficar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E crise de confiança leva-nos para ver necessidade de ajustes. Ajustes de quê? Quer ver um típico ajuste que nós resistimos normalmente? Ajustes nos nossos ressentimentos. Eu guardo lá aquela mágoa, eu guardo lá aquela amargura, eu guardo aquele ressentimento, certo? E eu fico com ele. Mas Deus quer mudar a história. Deus quer fazer do seu relacionamento conjugal. Deus quer fazer do relacionamento com seus filhos. Deus quer fazer na sua vida profissional. Deus quer fazer no seu papel com a sociedade. Algo ligado com a sua meta, a história. Mas para isso, será que você percebe aquela amargura, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele trauma, aquele complexo? Você precisa descartar. Não. Deus que mude as circunstâncias. Porque aquele meu ressentimentozinho de estimação, não. Ele é muito querido. Você me entende? Nossos ressentimentos. Outra coisa, nossos hábitos. O quanto que nós ficamos afastados da meta-história porque nós não queremos abrir mão dos nossos hábitos. Hábito de glutonaria, hábito de falar palavrão, hábito de tratar os outros com desprezo, hábito de procurar sempre uma maneira de afirmar sua superioridade, hábitos físicos, hábitos psicológicos, hábitos. Não aceitamos os ajustes que precisam acontecer. Nossos medos, nossos preconceitos. Moisés teve que aceitar que Deus fizesse ajustes na sua vida. E como ele fez, hein? Até que chegamos ao 7º passo, que é uma decorrência de tudo o que aconteceu até aqui. Se eu enxergo que Deus está trabalhando, se eu aceito que Ele me convida para um relacionamento, se eu vejo Deus, se eu ouço Deus falar, se eu entro numa crise de confiança e enxergo os ajustes, agora é a hora H. É a hora da obediência. Obediência. Você conhece Deus pela experiência quando o obedece e Ele realiza sua obra através de você. Nada que veio antes tem valor se esse passo 7 não acontece. É o passo do vamos ver, da ação que segue a tudo isso que veio antes, essa preparação de terreno da parte de Deus. Outro texto que eu gosto muito, outra passagem na vida de Moisés, é quando Moisés, lembram-se disso? O faraó finalmente deixou o povo ir. O povo vai, só que agora tem um mar pela frente. Lembram disso? E é fantástico o que Deus diz. E Moisés, então, junto com o povo, clamando, Deus, 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 Deus. Lembram? O que Deus fala para Moisés? Lembram? Êxodo 14? Ei, Moisés, para. Tem coisa errada aí.
O que você está fazendo? Senhor, eu estou clamando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou me humilhando. Para, Otel, para, Moisés. O que Deus fala? Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Você está entendendo? Tem hora para clamar e tem hora para marchar. Sigam avante, obedeçam, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Você entendeu? Chega uma hora que não tem que ficar clamando, que não tem que ficar buscando orientação. Chega uma hora que é o passo 7, é obedecer. Diga aos filhos de Israel que marchem, é hora de marchar. E para completar, a própria vida de Deus, de Moisés, nos mostra que, depois que nós passamos por todo esse processo, as experiências com Deus devem ser registradas em ações de graças. Moisés faz isso por diversas vezes. Especialmente no livro de Deuteronômio, são registros dos discursos de Moisés. É impressionante como o livro de Deuteronômio está cheio de momentos em que Moisés agradece, em que Moisés reconhece, em que Moisés estabelece que tudo aquilo que aconteceu foi porque o Deus que está trabalhando entrou em contato com ele, com o seu povo, e colocou a história de Israel sincronizada com a meta-história. É hora de agradecer o quanto na nossa vida nós temos dedicado a esse 8º passo, o passo da ação de graças. E eu quero concluir nossa reflexão justamente com um cântico de Moisés. E eu só vou ler, atenção, de novo, para os mais inquietos com o horário. Eu não vou pregar de novo, tá? Vou parar aqui e vou ler um salmo maravilhoso, Salmo 90. Salmo de Moisés, homem de Deus. É esse o título? Salmo de Moisés, homem de Deus. E se você olhar bem, nesse Salmo 90, Moisés passa por toda essa jornada espiritual. Ele faz uma reflexão por todos esses passos que nós descrevemos aqui e termina como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma pessoa de Deus deve terminar. Vamos ler então o Salmo e com isso encerrar nossa reflexão. Primeira parte do Salmo. Moisés exalta o Deus que está além do tempo. Queremos ser livres da tirania do tempo. Queremos redimir o tempo, porque os dias são maus. O ponto de partida sempre é esse. Olhe para Deus e você verá o eterno. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre. Você pode ler comigo? Vamos ler, né? Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Mas Moisés reconhece também no seu cântico que o homem, Deus é eterno, o homem é efêmero. Todo ser humano, por si mesmo, é efêmero. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã.
mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira, Deus, e aterrorizados pelo teu furor. E na sequência, Moisés toca numa outra característica do ser humano. Além de ser efêmero, o homem é torto. Moisés diz: conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados, mesmo os pecados secretos não escapam da luz da tua presença. Quando o Deus eterno encontra-se com um homem efêmero e torto, o que deveria acontecer? Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Mas o Salmo não termina aqui. Ele precisa reconhecer essa realidade, dessa distância infinita entre o Deus eterno e o homem efêmero e torto. Mas o Salmo mostra que a última palavra não é essa. A última palavra é que esse Deus da aliança criou uma ponte entre o efêmero e o eterno. E essa ponte precisa ser vista, aceita. Por isso que Moisés pede: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E o que é esta sabedoria? E o que é contar esses nossos dias? Sabe o que Moisés entendeu? E qual é o legado que ele tem para nos passar? Essa sabedoria e esse contar os nossos dias é ver que é possível viver todos os nossos dias dentro da aliança. Enxergar que, embora todos os nossos dias estejam, quanto aos nossos méritos, debaixo da ira do Deus eterno, dentro da aliança, todos os nossos dias podem ser alegres, cheios de significados e permanentes. Isso transparece nas últimas palavras do Salmo, quando Moisés pede: Senhor, se é assim, volta-te. Moisés como que está suplicando: Senhor, aceita a minha escolha, a minha decisão, para que a minha história seja acoplada à meta-história. Até quando, Senhor, viveremos assim? Tem compaixão dos teus servos. Como, Senhor? Satisfaze-nos pela manhã com o teu resed, com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Senhor, mas eu vou pedir isso não só por mim, mas eu vou pedir pelo meu legado, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha descendência. Senhor, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. E Moisés termina pedindo: consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Volta-te, Senhor, volta-te. Faze-nos ouvir pela manhã o teu amor leal, e cantaremos alegres todos os dias de nossa vida. Mostra os teus feitos ao teu servo, e aos filhos do teu servo o esplendor das tuas obras. Que a tua bondade soberana seja sobre nós. Consolida a obra das tuas mãos. É assim que o Cronos é vencido. É assim que a nossa vida ganha significado, porque ela se torna permanente quando Deus consolida a obra das nossas mãos. Quero convidar você para orar. Feche os seus olhos. É hora de, na presença de Deus,
Permitir que o Espírito Santo dele indique o que em sua vida precisa ser mudado para que 2016 seja um ano que você viva sincronizado com o tempo de Deus. Será que você é prisioneiro do tempo? Você tem pânico da passagem do tempo? Você procura se esconder da passagem do tempo? Você tem vergonha de dizer a sua idade? Você é um idólatra da juventude? Você idolatra a juventude? É hora de confessar isso e pedir a Deus e dizer: Deus, eu aceito que não é esse o caminho. Não é esse o caminho para um servo teu, para uma serva tua. Não é esse. Qual é o caminho? Aprender a viver todos os dias debaixo da aliança. Dedicar-se a conhecer cada vez mais um Deus que é amor leal, fidelidade, paz e justiça. Como que isso acontece? Enxergando que Deus está trabalhando, que Deus quer um relacionamento de amor com você, que Deus convida você, que Deus fala, que a fala de Deus coloca-nos em crise de confiança, que a crise de confiança mostra ajustes que precisam ser feitos em nós. É a hora então de você dizer para Deus: você aceita os ajustes dele? É a hora da obediência. Ó Senhor, Senhor Deus, tem tanta coisa em jogo aqui, tantas vidas, tantas histórias que o Senhor quer construir. Tantas histórias de esperança, de amor, de salvação, de redenção. Tantas histórias que o Senhor quer sincronizar com a meta história. Ó Deus, não permitas que fiquemos empacados em nenhum desses passos, desse processo de ligar a nossa história com a tua meta história. Se são necessários ajustes na nossa vida, Senhor, ajuda-nos a enxergar com nitidez. Se estamos passando por crise de confiança, sustenta-nos nessa hora, Senhor. Se precisamos aprender a ouvir o Senhor falar, ensina-nos. Se precisamos aceitar que o Senhor está trabalhando ao nosso redor, Pai, quebra o nosso coração duro, quebra e ajuda-nos a enxergar isso. Mas que acima de tudo, que seja produzida a obediência em nossas vidas. E que isso sirva como um testemunho para as outras gerações. Consolida a obra das nossas mãos, ó Deus. Consolida a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.